Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre o movimento circular uniforme, mais especificamente sobre as relações entre as grandezas desse movimento e a transmissão do movimento circular. Esse conteúdo está nas páginas 59 a 64 do livro 1. Essa é mais uma aula de física para o primeiro ano do ensino médio. Bom, vamos começando lembrando que um movimento circular uniforme é aquele que tem como trajetória uma circunferência, o valor da velocidade é o mesmo, é constante, mas a direção vai mudando à medida em que ele vai circulando ali pela trajetória. Quando a gente fala de movimento circular uniforme, a gente sempre pode se referir a ele de duas maneiras, utilizando grandezas lineares e também grandezas angulares. E vamos começar então a discutir as grandezas lineares, que seria quando a gente vai tratar do movimento que ele percorre em uma linha, né? Que seria essa circunferência que ele vai percorrer. Em uma volta dessa circunferência, o que a gente chama de deslocamento linear é justamente o comprimento da circunferência, ou seja, o perímetro, né, dela, então que é 2π vezes o raio. Então, para calcular o deslocamento linear em uma volta, basta a gente fazer, né, 2π vezes o raio. O tempo gasto em uma volta é o que a gente chama de período do movimento, porque esse é um movimento repetitivo, né? Ele faz várias voltas, então o tempo necessário para completar uma única volta é o que a gente define como período. Se a gente dividir o comprimento de uma volta pelo tempo gasto em uma volta, nós vamos ter o que é a velocidade linear dele. Então, a gente pode calcular fazendo 2π vezes o raio dividido pelo período, e lembrando que a frequência é justamente o inverso do período, também podemos calcular a velocidade linear multiplicando ali o comprimento da circunferência pela frequência. Ou a gente divide o comprimento pelo período ou multiplica pela frequência. Então, essa é a forma de calcular a velocidade linear de um movimento circular uniforme. Mas, como eu disse, também podemos nos referir a esse movimento em grandezas angulares. No caso, uma volta, a gente pode dizer que é um deslocamento angular de 360 graus ou 2π radianos. O tempo necessário para completar uma volta é o período, né, da mesma forma que nós já vimos no caso linear. Se a gente dividir o deslocamento angular pelo período, nós teremos a velocidade angular. Então, ela vai indicar para a gente quantos radianos foram percorridos num certo tempo. Os radianos são a unidade no sistema internacional de medir ângulos, né? Então, nós temos ali 2π dividido pelo período ou 2π multiplicado pela frequência. Então, aqui estão as duas maneiras de nós calcularmos velocidades no movimento circular uniforme: a velocidade linear e a velocidade angular. Vocês observem que elas são muito parecidas. A diferença é que a velocidade linear, a gente vai ter o raio ali multiplicando, né? E a gente pode dizer, portanto, que as grandezas lineares correspondem ao exatamente o que seria a grandeza angular, só que multiplicada pelo raio. Então, observem que o deslocamento linear é 2π vezes o raio e o deslocamento angular é 2π. Portanto, né, a gente pode dizer que o deslocamento linear é o deslocamento angular vezes o raio. E a velocidade também. A velocidade linear corresponde ao que seria a velocidade angular vezes o raio. Então, se a gente se lembrar disso, fica fácil de relacionar as grandezas lineares do movimento com as grandezas angulares. Basta multiplicar a grandeza angular pelo raio
para que a gente tenha a grandeza linear. Vamos fazer esse exercício 39, que tem na página 64, para a gente reforçar isso que nós acabamos de ver. Então, aqui diz o seguinte: um toca-discos é um aparelho de som que funciona por meio do movimento de rotação de um disco acoplado a uma base. E ele gira a uma frequência de 78 rotações por minuto, que corresponde a 1,3 Hz. Hertz é a mesma coisa que rotação por segundo. Então, se ele faz 78 rotações em 1 minuto, em 1 segundo ele faz 1,3 rotações. Bom, o disco contém informações lidas por uma agulha e transmitidas para a caixa de som. Considerando que a base do toca-discos tem um raio de 20 centímetros e que um disco de raio 15,5 centímetros seja colocado sobre ela, responda as questões propostas. Letra A. A agulha parte da periferia do disco em direção ao centro. O que ocorre com a velocidade linear do ponto em contato da agulha com o disco conforme ela se aproxima do centro? Então veja bem, se a agulha está saindo da extremidade e se movendo para o centro, ela está saindo dos pontos mais externos ali do disco e indo para os pontos mais internos. Os pontos mais externos, nós já vimos que tem uma velocidade linear maior que os pontos internos. E isso acontece porque todos os pontos completam uma volta ao mesmo tempo. Mas os pontos mais externos precisam percorrer uma distância maior. Para que eles consigam percorrer essa distância maior ao mesmo tempo que os pontos mais internos, eles precisam ir mais rápido. Então, essa parte mais externa, a borda ali do disco, ela tem um movimento linear mais rápido que o movimento dos pontos internos. Portanto, quando a agulha vai saindo da extremidade e se dirigindo ao centro, ela está diminuindo a velocidade, né? A velocidade dela vai ser maior nos pontos da extremidade e menor nos pontos mais internos. A letra B pede que a gente calcule a velocidade linear da borda da base do toca-discos na unidade centímetros por segundo. Para isso, nós vamos utilizar a expressão que nós acabamos de mostrar no slide anterior, em que a gente multiplica o comprimento da circunferência, né, que é 2π vezes o raio, pela frequência. No caso aqui, a gente tem a frequência informada em rotações por minuto e em rotações por segundo, que é a mesma coisa que Hertz. Como ele pediu para a gente fazer esse cálculo em centímetros por segundo, nós vamos utilizar o valor da frequência em Hertz. Se ele tivesse pedido centímetros por minuto, a gente utilizaria o valor da frequência em RPM. Então, fazendo aqui, temos lá 2π vezes o raio vezes a frequência. Ele pede para a gente aproximar o valor do π para 3. Então, teremos ali 2 vezes 3. O raio da base do toca-discos é 20 centímetros e a frequência é 1,3 Hz. Multiplicando tudo, chegamos à conclusão que a velocidade linear da base, da borda, né, da base do toca-discos é 156 centímetros por segundo. Bom, agora nós vamos ver 3 formas da gente fazer a transmissão de movimento circular entre polias. No primeiro caso, a gente vai ter as polias interligadas por correias ou correntes. Então, um exemplo que é bem comum no nosso dia a dia é a bicicleta. Então, vocês observem que a pessoa vai pedalar uma das polias e o movimento que ela fizer ali, né, pedalando, vai ser transmitido para a polia que está atrás
através dessa correia, né, ou corrente da bicicleta. A gente observa que os tamanhos dessas duas polias são diferentes, então cada uma tem o seu raio e a gente vai observar que essa corrente que está interligando as duas possui a mesma velocidade em todos os pontos. E, portanto, a velocidade de um ponto que está passando pela polia B vai ser a mesma de um ponto que está passando pela polia A. Então, a velocidade linear das duas polias precisa ser a mesma, né? É a mesma para que essa corrente esteja circulando uniformemente nas duas polias. Então, a gente vai indicar aqui que essa velocidade linear das duas é igual. E a velocidade linear de cada uma a gente pode calcular multiplicando o comprimento da circunferência de cada uma pela frequência de cada uma, certo? E a gente pode cancelar o 2π aqui de cada lado, né? Dividir ambos os lados por 2π, e aí nós chegamos a essa igualdade, que o raio da polia B multiplicado por sua frequência precisa ser igual ao raio da polia A multiplicado por sua frequência. Isso precisa ser igual, mas os raios são diferentes, né? Nós vimos que o raio da B, aqui nesse caso, é menor que o raio da A. E para que isso seja igual, a frequência delas, então, não pode ser a mesma. Então, se a gente tem um raio pequeno, a gente vai precisar ter uma frequência maior, né? E do outro lado, se o raio é maior, a frequência precisa ser menor, de forma que o raio vezes a frequência de cada uma dê sempre o mesmo valor, né? Isso seja uma igualdade. E é isso que a gente vai observar, então, que essas polias que são as menores, a frequência delas vai precisar ser maior, ou seja, ela vai precisar fazer mais voltas por segundo que a outra que é maior, né? Então, a gente, no caso aqui, essa que seria a menor tem uma frequência mais alta e a polia que é grande tem uma frequência mais baixa, de forma que o raio vezes a frequência de cada uma dê sempre o mesmo valor, ok? Então, esse é o primeiro caso, que é a transmissão de movimento entre polias que estão interligadas por correias ou correntes. Nesse caso, a gente vai ter ambas as polias fazendo um movimento angular no mesmo sentido. Vocês observem nesse exemplo aí, as duas estão fazendo um movimento no sentido horário. Agora a gente tem uma outra situação em que nós também temos duas polias, mas elas estão interligadas por um eixo. Então, o exemplo que eu coloquei aqui ao lado é uma roda d'água que está acoplada a uma outra roda que, por sua vez, está movimentando uma estrutura que está se movimentando ali no andar de cima. Mas a gente vai fixar aqui a nossa atenção mais na primeira roda, né, que está em contato com a água, e na segunda, acoplada a essa primeira, por esse eixo de madeira, né, no caso aqui do nosso exemplo. Então, observem que nesse caso, quando a roda da frente está girando, ela está movimentando juntamente com ela o eixo, e esse eixo está acoplado na roda de trás, de forma que quando a roda da frente completa uma volta, a roda de trás também vai completar. E então, nesse caso, né, nesse tipo de acoplamento, ambas as rodas terão a mesma frequência e, portanto, terão a mesma velocidade angular. E então, como nós tínhamos visto, né, as grandezas lineares, ou seja, no nosso caso aqui a velocidade linear, pode ser calculada multiplicando a velocidade angular pelo raio. Podemos também, né, dizer que a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Então, nesse caso, já que ambas as rodas possuem a mesma velocidade angular, a gente vai dizer então que a velocidade linear de cada uma dividida pelo raio é que vai ser uma constante, ok?
Então, essa é a igualdade que a gente vai chegar nessa situação específica de transmissão de movimento circular entre polias que estão acopladas através de um eixo. Nesse caso, ambas têm a mesma frequência, a mesma velocidade angular, o que, né, nos diz que as velocidades lineares divididas pelo raio é que terão que ser sempre iguais. O último tipo de transmissão de movimento entre polias é quando elas estão em contato direto. Né? O primeiro caso que nós vimos ali da bicicleta, o contato era através de uma corrente. E aqui elas estão em contato direto e vocês percebem que nesse caso o sentido do movimento não é igual. Né? Nesse nosso exemplo por aqui que a gente tem, a polia A faz um movimento no sentido anti-horário e a polia B faz um movimento no sentido horário. E os dentes ali vão se encaixando perfeitamente à medida em que elas se movimentam. E para que esses dentes, né, consigam se encaixar perfeitamente, elas precisam ter uma velocidade linear igual. Então, os pontos extremos, né, ali das duas polias precisam ter a mesma velocidade linear para que os dentinhos consigam ir se encaixando ali direitinho. E mais uma vez, nesse caso, da mesma forma que nós raciocinamos para a bicicleta, a gente vai chegar na igualdade, que seria o raio vezes a frequência da B precisa ser igual ao raio vezes a frequência da A. Portanto, quanto maior o raio, menor será a frequência. A polia A, nesse caso, né, que é a que tem o raio maior, ela precisará ter uma frequência menor, ela vai fazer menos voltas por segundo em comparação com a polia B. Mas o produto do raio pela frequência precisa ser igual para as duas. Então, a gente vai seguir aqui na página 64, vamos fazer o exercício 37. Existem diversas situações em que presenciamos o acoplamento de polias. Dependendo do tipo de acoplamento, as polias podem ter a mesma velocidade linear ou a mesma velocidade angular. Em cada um dos exemplos a seguir, classifique o tipo de acoplamento, se é por corrente ou por eixo, e defina qual velocidade permanece igual. Primeiro exemplo, ele coloca o acoplamento entre a catraca e a coroa de uma bicicleta. E aí eu coloquei a imagem, né, para a gente saber qual é a coroa e qual é a catraca. E na letra B, ele pede para a gente analisar o acoplamento entre a catraca e a roda de uma bicicleta. Então, aqui na letra A, a gente observa, né, pela imagem, aqui no caso que eu coloquei, que esse acoplamento se dá através de uma corrente, né, ou uma correia, que está interligando as duas partes, né, as duas polias ali. E já no caso da catraca com a roda, o acoplamento se dá através de um eixo, o eixo que está interligando essas duas polias. E para o caso a gente tem que a velocidade linear dos pontos extremos das polias precisa ser igual para que essa corrente, né, tenha a velocidade uniforme ali passando por elas. Né? Não teria como uma parte mais rápida que a outra. Né? Ela precisa ter a mesma velocidade linear passando pelas duas. E no caso da letra B, o que a gente observa no acoplamento através de um eixo é que a velocidade angular é que será igual. Aqui, né, a gente tem a resposta que o livro traz. Letra A, acoplamento por corrente com velocidade linear igual. E letra B, acoplamento por eixo e velocidade angular igual. Para a gente continuar fazendo os exercícios, a gente vai lembrar um pouquinho como que a gente escreve as funções temporais do movimento circular uniforme. Porque se esse movimento possui tanto velocidade linear quanto velocidade angular,
ele também vai ter então duas maneiras da gente poder expressar as funções temporais. Então a gente tem a primeira, que é do mesmo jeito que a gente escrevia no movimento que era retilíneo, a gente também vai poder escrever aqui, né, para a gente poder calcular as posições lineares ao longo da circunferência. Então, a gente vai ter a posição linear no instante t igual à posição linear inicial, que é o S0, somado com a velocidade linear vezes o tempo. E aí a gente tem a versão angular dessa equação. Então, a posição angular no instante t é igual à posição angular inicial somada à velocidade angular vezes o tempo. Então, elas são equações equivalentes, mas né, uma utiliza as grandezas lineares e a outra utiliza as grandezas angulares. Na página 64, a gente tem ali o exercício 35, que é sobre esse assunto. Então, ele diz assim: um corpo realiza um movimento circular uniforme em uma circunferência de raio igual a 3 metros. O móvel parte de um ponto A, sendo que a posição angular inicial é igual a 0 radianos. E tem velocidade angular constante igual a 0,25 radianos por segundo. Considerando π igual a 3, determine. Letra A função temporal da posição angular do movimento. Então, vamos lá. Função temporal vai ser a posição angular inicial, que ele falou que era 0, mais a velocidade angular, que é o 0,25, vezes o tempo. A gente também pode escrever só o 0,25 vezes o tempo, né? Não precisa necessariamente indicar 0 ali no início. Bom, letra B pede que a gente calcule, né, que a gente escreva a função temporal da posição linear agora. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer isso, a gente vai precisar calcular a velocidade linear, né? Ele não informou, mas a gente tem como calcular. É só a gente lembrar que as grandezas lineares, a gente vai multiplicar as grandezas angulares pelo raio. Como ele já disse que a velocidade angular era 0,25 radianos por segundo, multiplicando isso pelo raio, que ele diz que é 3 metros, a gente vai calcular a velocidade linear. Então, né, no nosso caso aqui, vai ser 0,75 metros por segundo o Vzinho. Bom, se a gente já tem, então, a velocidade linear, agora podemos escrever, então, a nossa função aqui, função linear do movimento. Então, ele está partindo da posição 0, porque como é 0, né, 0 vezes o raio vai dar 0 mesmo, né? Então, a posição inicial linear também vai ser 0. E aí, a velocidade linear é 0,75 vezes o tempo. Podemos, então, calcular agora, na letra C, o que ele pede, que é a frequência do movimento. E para calcular a frequência, se a gente já sabe a velocidade, aí fica fácil. Porque a velocidade era 2π vezes o raio vezes a frequência, né? E a gente já calculou a velocidade, já sabemos o raio também. Então, substituindo aqui, a gente vai isolar a frequência e vamos fazer ali 0,75 dividido por 18 e chegamos que essa frequência é de 0,04 Hz ou 0,04 rotações por segundo. E por fim, podemos calcular o período do movimento e para isso basta que a gente inverta a frequência. Então, se a gente achou já ali em cima 0,04 Hz, 1 dividido por isso vai ser ali aproximadamente 25 segundos. Eu coloquei aproximadamente porque o valor da frequência é aproximadamente 0,04, né? Então, o período também, se a gente está usando um valor aproximado de frequência, ele vai ser aproximadamente 25 segundos. Continuando ali na página 64,
a gente tem agora o exercício 36, que está dizendo assim: a função a seguir representa o movimento circular uniforme de uma atleta que roda com o objetivo de lançar um martelo. Então aqui está já, né, informado para a gente o θ em função do tempo, ou seja, a posição angular em função do tempo, né, igual ali à posição inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. E aí, com base então nessa informação, a gente deve responder as questões. Letra A. Qual é a posição angular inicial do martelo em radianos e em graus? Então, vamos lembrar que a primeira informação que aparece ali na nossa função temporal é a posição inicial, né? No caso, a posição angular inicial. E aí, a gente vê então que esse valor é π, né? 1π. E 1π corresponde a 180 graus. Na letra B, ele já quer saber a velocidade angular. E a gente observa que o valor que está multiplicando o tempo é que corresponde à velocidade angular. Então, no nosso caso ali, era meio π. Então, meio π radianos por segundo, né? Agora, na letra C, ele quer saber qual é a posição angular ocupada pelo martelo após 2 segundos. Então, no lugar onde está escrito T, que é o tempo, a gente vai substituir pelo valor 2 de 2 segundos para calcular o valor do ângulo nesse instante 2 segundos. Então, vamos ali substituindo na nossa equação. Vamos ter que meio π vezes 2, que vai ser igual a 1π, mais π igual a 2π. Então, a posição 2π radianos será onde ele vai estar nesse instante de 2 segundos. Na letra D, ele fala assim: considerando que a corda que sustenta o martelo tem comprimento de 1 metro, qual é o deslocamento linear do martelo durante esses 2 segundos? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte: o ΔS, que é o deslocamento linear, a gente já viu que é a mesma coisa que multiplicar o deslocamento angular pelo raio. Bom, o deslocamento angular a gente vai precisar calcular fazendo a posição final menos a posição inicial. A posição final, após 2 segundos, nós descobrimos que era a posição 2π. Mas a posição inicial era π, né? Nós vimos ali na letra A que o martelo, no caso, a posição inicial ali, né, na nossa função, era π. Então, se ele sai do π e vai até o 2π, ele está percorrendo ali, né, um deslocamento angular de π radianos. Lembrando que ele está saindo, então, do 180, né, que é o π, e indo até o 360, que é o 2π. Então, ele está percorrendo metade da circunferência, né, saindo do 180, indo até o 2π, que é o 360. E isso, então, é a mesma coisa que dizer que ele percorreu π radianos. Né? Ele percorreu 180 graus, que é metade da circunferência, ou π radianos. E como o π é aproximadamente 3,14, se a gente quiser calcular agora o deslocamento linear, a gente vai multiplicar esse valor pelo valor de 1 metro, que é o raio, né? E aí, tendo o valor, então, da nossa grandeza angular, nosso deslocamento angular, multiplicando ele por esse raio, que é 1 metro, a gente tem a distância que ele percorreu, né? A quantidade de metros que ele percorreu ali, fazendo essa meia volta, né? Metade da circunferência ali, para esse raio de 1 metro, corresponde a 3,14 metros de comprimento. Então, quando ela faz essa meia volta, o martelo está percorrendo essa quantidade de metros. Bom,
A última coisa que é pedido aqui para a gente calcular é a velocidade média desenvolvida pelo martelo em 2 segundos. Então, para a gente poder calcular a velocidade média, a gente vai precisar dividir o deslocamento pelo tempo, né? Então, a gente vai fazer ali, ó, o deslocamento linear foi, então, 3,14 metros, e o tempo que levou para ele sair da posição π, né, e chegar na posição 2π, foi de 2 segundos. Então, dividindo essa meia volta pelo tempo de 2 segundos, a gente descobre que a velocidade do martelo, velocidade linear, né, dele, foi 1,57 metros por segundo. E agora vamos fazer esse exercício 38, que também é sobre bicicletas. Então fala assim: em uma bicicleta, a coroa transmite o movimento dos pedais para a catraca que movimenta a roda. Então a pessoa, quando pedala, está pedalando ali a coroa, e esse movimento então é transmitido para a catraca. Um ciclista utiliza uma bicicleta que tem uma catraca com raio de 6 centímetros e uma coroa com raio de 12 centímetros. Supondo que a coroa completa uma volta em 4 segundos, determine. Letra A, a frequência de rotação da coroa. Então vamos lá. O que ele deu de informação para a gente? Nós temos os raios de cada uma, né? O raio da catraca é 6 centímetros e o raio da coroa 12 centímetros. Depois ele fala para a gente que a coroa completa uma volta a cada 4 segundos. Bom, e ele quer saber a frequência de rotação da coroa. Se ele já disse para a gente que essa coroa completa uma volta a cada 4 segundos, isso já está dizendo a frequência, né? A frequência é justamente 1/4, seria, né, o 0,25 Hz, porque, né, é justamente uma volta a cada 4 segundos que é a frequência. E aí depois ele pede para a gente calcular a velocidade linear. Então vamos ver aqui. Frequência, então, né, 0,25 Hz, como eu disse. E para calcular a velocidade linear, a gente vai dividir o 2π vezes o raio pelo período, ou multiplicar o 2π vezes o raio, que é o comprimento de uma volta, pela frequência. A gente pode escolher, para fazer esse cálculo, no caso, né, a gente vai escolher a coroa, que é quem a gente já conhece a frequência. E a coroa, ele disse que possui um raio de 12 centímetros. Então, ali no lugar do raio, a gente vai colocar 12 centímetros, e ele falou para a gente, né, o período que era 4 segundos, então a gente pode colocar também no lugar do tempo os 4 segundos para poder calcular essa velocidade. Se a gente quisesse, também poderia, ao invés de dividir pelo período, multiplicar pela frequência, né? É a mesma coisa. E fazendo o cálculo, a gente chega na resposta de 6π centímetros por segundo, né? 2π vezes 12 dividido por 4, a gente vai ter o valor de 6π, então. Podemos deixar o π indicado, não é necessário substituir pelo valor do π, não. Então, essa aqui é a resposta da letra B.